Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu me chamo Rita Saliani, sou psicóloga e estamos falando aqui sobre os desafios dos discentes e dos docentes em tempos de pandemia, tá bom? Eu vou projetar aqui novamente para a gente dar continuidade. Então, a gente passou por essa parte da dinâmica, né? Vamos aqui seguindo. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de falar de cada, um desafio e uma possibilidade, né, ou um ponto positivo que viu nesse ensino remoto. E aí, pessoal, logo abaixo desses desafios e possibilidades, eu coloquei, e os sentimentos, né? E os sentimentos? E aí, faça essa pergunta para você. Quais são os sentimentos que reinaram, que mais se encontram com mais frequência aparecendo aí na sua vida? São sentimentos de tristeza, de ódio, de raiva, ou são sentimentos de felicidade, alegria, amor, né? Tem que fazer essa reflexão, porque mais do que nunca a gente teve uma oscilação muito grande de humor, né? E, consequentemente, a presença de sentimentos. E esses sentimentos, eles podem permanecer pós-pandemia, né? Então, é importante já nesse momento a gente trabalhar em cima de ações preventivas, né? Porque é uma pandemia que, na verdade, a gente não sabe quando vamos nos socializarmos da forma que realmente queríamos, então a gente já precisa ter cuidado com essas emoções, cuidado com esses sentimentos, porque eles podem trazer, sim, muito sofrimento psicológico, psíquico, e, consequentemente, a saúde mental se comprometer. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, na verdade, diferenciar, é a questão das emoções e dos sentimentos, tá? Então, as emoções, elas são visíveis, enquanto que os sentimentos, eles são pessoal, tá? Eles são internos. Você só consegue vê-los, só consegue enxergá-los se a pessoa que sente, ela conseguir externalizar. Saliane, não entendi. A emoção, raiva. Alguém fica com raiva e a gente não percebe? É quase que impossível, né? Ela manifesta de alguma forma, pelos olhos, né? A face totalmente muda, o humor, o choro, né? A raiva, enfim. Então, essas emoções a gente consegue visualizar, mesmo que a pessoa não queira. Tanto que essas emoções têm uma área na psicologia que ela é chamada de psicossomática. Essas emoções, elas podem concentrar uma disfunção tão agressiva que ela pode somatizar no corpo. Então, como é que somatiza essas emoções? Você pode desenvolver um tremor, uma sudorese, uma dor de cabeça, né? Então, uma ansiedade a ponto, aqui os colegas docentes vão lembrar de alguma situação que em tempo de prova, senhor, né? Vez por outra, tem que levar um aluno para o hospital desmaiado, porque tem essa dificuldade de controlar as emoções. Porque vai passar por prova, porque vai apresentar um trabalho, e por aí vai. Então, as emoções, pessoal, é algo visível, tá? E essas emoções, elas aparecem por um conjunto, que é a questão dos pensamentos, que eles desenvolvem comportamentos e provocam as reações, tá?
Agora, os sentimentos, os nossos sentimentos, eles só são observáveis, expressos, se a pessoa que sente, já está dizendo, né, sentimento, sentir, ela falar, ela relatar, ela mostrar de alguma forma, fazer, né, de alguma forma para dizer esse sentimento. Então, é até muito corriqueiro a gente ver a seguinte frase, ou algum colega falando assim: ai, mulher, pois isso aí que tu tá passando, eu já passei, tira isso da tua cabeça, que bobagem, não sei mais o quê. Na verdade, isso, por mais que a pessoa ela tenha as melhores das intenções de tentar ajudar o colega, o amigo, o parceiro, na verdade você está comparando a sua dor à dor da outra pessoa. E os nossos sentimentos, por mais que eles sejam parecidos, eles não são iguais. Então, isso, na verdade, por mais que você tenha a melhor das intenções de ajudar o teu colega, o teu parceiro, na verdade, está sendo muito arriscado, muito negligente, digo eu assim, em relação aos sentimentos do teu colega, tá? Porque você jamais vai saber de fato o que ele está vivendo. E você está baseando a sua experiência no senso comum. Você está dizendo: ai, você está passando por isso, eu já passei também, tirei isso da cabeça, ou faz isso, que se resolve. Na verdade, você está se comparando, pedindo para a pessoa se comparar a você, né? E isso, nem todas as vezes, pode dar certo. Então, por isso que existe o processo de terapia, que é baseado não no senso comum, mas sim na ciência, né? E essa comparação, ela é muito ruim, muito danosa, em alguns casos, para as pessoas. E aí, gente, eu queria também mostrar um textozinho, apresentar um textozinho para vocês. Eu sou escritora também, para quem não sabia, eu tenho livros publicados, eu gosto dessa parte, e eu construí um textozinho para apresentar aqui para vocês, tá bom? Vou reproduzir, só um minuto. A educação é um ambiente desafiador. Por exemplo, falar de ensino online em tempos passados era pensar numa proposta muito distante da nossa realidade educacional. Mas nos dias de hoje, mais do que uma realidade, se tornou uma necessidade. Em tempos de coronavírus, o meio digital se apresenta como mais um desafio e que precisamos utilizar a tecnologia nas cenas dos próximos capítulos. Virou completamente o tocar, ou seja, o contato físico, ficando também difícil analisar a expressão facial de cada aluno, quando estão entendendo ou quando não. E quando se trata de gravação em frente às câmeras, torna-se para alguns professores uma situação ainda mais difícil. Lidar com plataformas, usar YouTube, enviar um vídeo, entre tantas outras técnicas que precisam serem desenvolvidas rapidamente. Como traz Moran, estamos sendo pressionados para mudar sem muito tempo para testar. O mundo digital aplicado à educação começou de uma forma bem tímida, fazendo um exercício ali, resolvendo algumas questões online, vídeos complementares, depois veio o portal Educação e, por fim, o celular e o mundo digital, que passaram a pertencer ao mundo dos alunos. E vale lembrar que estamos falando que o meio digital é um acessório e não o todo do processo. Diante de tal cenário, quais são os limites e as possibilidades? Mas é isso aí, gente, é a questão da saída da nossa zona de conforto, né? E que a gente tem que entender cada caso, cada caso. Por exemplo, que para alguns professores pode ser extremamente tranquilo ficar em frente de uma câmera, gravar, né? Usar um espaço da casa. Para outros, isso já é bem complicado. Em relação ao discente, né? Estudar numa tela de computador, alguns foi bem complicado, mas é aquela coisa, eu quero que vocês pensem que a gente precisa e a gente consegue se reinventar, tá?
a gente consegue se adaptar e que não saia daquela forma que a gente gosta, que o ser humano gosta muito de uma perfeição, né? Correr atrás de algo que seja 100% a seu favor. Mas a gente consegue sim fazer esse processo de adaptação, tá certo? Deixa eu colocar aqui para projetar novamente. E aí, pessoal, usar plataformas, gravar vídeos, criar canal, participar de lives, equipamentos eletrônicos, né? Improvisos, iluminação, cenários, ambientes virtuais, todos esses elementos trouxe sim algum grau, né? Principalmente no início, grau de preocupação, tanto para o discente como para o docente. O importante nesse processo é a gente não esquecer que a gente precisa continuar os nossos sonhos, a gente precisa continuar se atualizando da forma que está. Não se trata de algo específico da Faculdade Padre Cícero, não se trata de algo específico da cidade de Juazeiro do Norte, se trata de uma mudança, né, no cenário mundial, e a gente precisa andar em conjunto e buscar o melhor para todos nós. E aí, falando mais profundamente sobre saúde mental, eu quero que cada um aqui, eu convido, na verdade, né, cada um aqui parar um pouquinho, tá? Eu costumo dizer, quando eu participo de uma live, desculpem aí o cachorro, eu costumo dizer que quando eu participo de uma live, e até mesmo no processo de terapia, que a gente começa quando termina. Não estou entendendo nada, Celiane. Como assim? A partir do momento que a gente sair daqui, desse momento virtual, cada um vai começar a refletir coisas que vivemos aqui, tá? O que conversamos aqui. Então, nesse momento, eu convido vocês, quando saírem desse debate aqui, vocês pensem, vocês reconhecem as emoções de vocês? Vocês sabem o que tem aparecido com mais frequência em relação aos sentimentos, às emoções de vocês, nesse tempo de pandemia? E o que você tem feito a mudar isso? Certo? Porque assim, vejam, aí está dizendo, reconhecendo as emoções. Eu não estou convidando vocês a conhecer, porque conhecer todo mundo já conhece. Eu já falei, né? Raiva, alegria, tristeza, conhecer todo mundo já conhece. Agora, eu reconheço quais são essas emoções mais presentes em mim? O que é que me tira do sério? O que é que me deixa feliz? O que é que me deixa calmo? O que é que me faz ir atrás dos meus sonhos? Eu estou com dificuldade de aprendizagem, eu não estou conseguindo muito me adaptar a esse ensino remoto. O que eu estou fazendo a me adaptar? Eu estou me distanciando ainda mais ou eu estou ficando mais perto? Né? Eu tenho dificuldade de gravar aulas. Eu me sinto muito sozinho ali, sem meus alunos. O que eu estou fazendo para minimizar esse impacto? Então, é um convite que eu faço para cada um para que possa entrar um pouquinho, viver um pouquinho, né, sua própria experiência em relação aos seus sentimentos, às suas emoções. O que é que tem sido assim presente no seu dia a dia? Porque nenhuma doença mental, tá, em relação como depressão, ansiedade, elas aparecem de um dia para a noite, pessoal. Então, aos poucos, não vai sendo trabalhado, que não vai sendo discutido, isso vai aumentando, né? E essa bola chega a ficar impossível a pessoa carregar sozinha. Então, pensem nisso, no reconhecimento das emoções. E aí, um ponto importante demais é o autoconhecimento. A saúde mental é a questão do autoconhecimento. Então,
parar um pouquinho, sou eu parar um pouquinho e reconhecer a mim mesmo. Às vezes, a gente se vê tão alienado, né, em relação a que os outros dizem, o que os outros pensam, ao meu respeito, em relação a isso e aquilo, eu acabo me anulando no processo. Isso é muito sério. Isso é decorrente de várias questões sociais, né, de normalidade, de andar de acordo com o que pede a sociedade, mas a gente tem que lembrar que nós somos seres que temos os nossos próprios conceitos, temos as nossas próprias formas de pensar, então a gente precisa ter cuidado com isso para a gente não se anular no processo. E aí vem uma parte que todo mundo gosta de saber, que todo mundo me pergunta. Celiane, quais são as estratégias? O que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, vamos entender um pouquinho o que é que acontece, principalmente no cenário brasileiro, tá? Na questão da população brasileira. Nós, temos mecanismos de defesa, certo? O que isso significa dizer? É muito difícil uma pessoa aqui apontar seus próprios defeitos, né? Muito difícil. Por quê? Porque a gente é cheio, enraizado, mecanismo de defesa. Eu não vou olhar o meu defeito, eu olho o defeito do outro. Então, do mesmo jeito é quando a gente está com essa saúde mental querendo ser abalada, correndo o risco de ser abalada. O que a gente faz? A gente emite comportamentos, mecanismos de defesa, que são estratégias defensivas, em vez de buscar passar um movimento de criatividade, tá? Então, eu coloquei aqui a questão dos empregados, dos desempregados, as mudanças sociais devido ao sistema capitalista, eles são sofrimento patológico em detrimento de sofrimento criativo. Então, são poucas as pessoas, principalmente quando a gente está falando de saúde mental, que quando está passando por um sofrimento psicológico, desenvolve um sofrimento criativo, desenvolve uma estratégia de intervenção criativa. Não, o que ao contrário faz? Mergulha na dor, mergulha no sofrimento. Então, isso consideravelmente dificulta a minha saída desse cenário. Então, se eu fico mergulhada ali em mecanismos de defesa, isso dificulta consideravelmente eu pensar em uma estratégia, uma forma de sair daquela situação. Então, a autoestima começa a se abalar, eu começo a me isolar, então, vários comportamentos começam a surgir em detrimento desses mecanismos de defesa. A gente precisa estar observando isso na gente. E aí, em relação à classe docente, né, na questão do trabalho, gera reações psicológicas como ansiedade, raiva, reações físicas, dores de cabeça, doenças como câncer, tá? Não é só a questão hereditária, tem também muito a questão do estilo de vida, né? Reações comportamentais como tabagismo, alcoolismo. Gente, o tabagismo, o alcoolismo são doenças comportamentais, tá? Então, são mecanismos, por exemplo, o cigarro, o vício do cigarro, são mecanismos de defesa. Defesa de quê? Eu estou estressado, eu não gostei desse assunto, dessas pessoas, desse ambiente, eu vou aqui fumar para poder aliviar essa tensão. Então, são reações comportamentais buscando diminuir, né, algum sistema que a pessoa não vai de encontro, tá? A gente tem que ter cuidado com esses desgastes da vida da gente. E
E aí, pessoal, eu trouxe essa lâmina e acho bem interessante a gente discutir aqui com nossos discentes essa pauta que eu já comecei a falar, né? A questão das habilidades. É muito importante vocês, principalmente os que estão ingressando agora, procurem, no decorrer da graduação, desenvolver as habilidades técnicas, sociais e emocionais. Tá? Celiane, como é isso? As habilidades técnicas têm a ver com o que vocês vão aprender mesmo durante o curso, a parte técnica, mas tem temas transversais que são importantes na nossa vida e também no mercado de trabalho, como, por exemplo, as habilidades sociais, né? O que adianta, me digam aí, o que adianta você ser muito bom tecnicamente, né, na questão teórica, enfim, em determinada área, e você não saber se relacionar com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você se envolve. Não se sustenta, não vive ali naquela, não permanece no mercado competitivo, né? Então, é importante desenvolver também habilidades sociais e outra, habilidades emocionais, que é a gestão do eu, que é a inteligência emocional. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que ter controle, que eu tenho que ter gestão dessas minhas emoções, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio emocional em relação ao humor, né? Em relação a sentimentos, e eu posso equilibrar ali dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha convivência. Uma sala de aula, por exemplo, você precisa equilibrar as suas habilidades emocionais, porque você vive em conjunto, né? Então, achei bem interessante trazer isso para vocês. E aí, a gente começa falando um pouquinho sobre a ansiedade. Já terminando, viu, gente? Eu sei que já estou passando da minha hora. O que foi que aconteceu, né? A gente sabe que a Revolução Industrial, a chegada da Revolução Industrial, ela fez com que os trabalhos fossem cada vez mais divididos, né? Então, aquele trabalho que era feito em conjunto, era feito um ajudando o outro, foi cada vez mais, ao longo do tempo, sendo dividido. Ó, você vai fazer isso, você vai se especializar nisso, porque aí, quanto mais você se especializa, mais rápido você fica, mais você produz, e, consequentemente, você acelera todo o processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa aceleração do processo faz com que o indivíduo ele perca uma coisa extremamente importante, que é o quê? O todo do processo. Tá? Ele perde a noção do todo. Então, aquele trabalhador que confecciona uma roda, um parafuso, por exemplo, ele não sabe, né, ele perde a noção que ali produz algo maior, dá origem a algo maior. Né? E esse trabalho, essa divisão do trabalho, ela fez com que a gente tivesse a necessidade de acelerar, acompanhar essa revolução tecnológica, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma aceleração da nossa forma de viver. E, consequentemente, aí já foi desenvolvendo problemas, principalmente de ordem mental. Né? Então, o tato cardíaco, a questão do nervosismo, a sudorese, comportamentos, reações comportamentais como roer as unhas e por aí vai. Então, desde esse processo da chegada da Revolução Industrial, essa necessidade de adaptação, a gente começou a ter um desenvolvimento bem maior em relação a doenças mentais. E aí, a ansiedade, o que o Brasil registra? O transtorno de ansiedade, né, TDA, aponta uma prevalência no Brasil, possuindo o maior número de casos entre todos os países do mundo, portanto,
liderando o ranking de casos de ansiedade. Então, minha gente, o negócio não é brincadeira, certo? Não é brincadeira. A gente está aí no primeiro país a nível mundial em relação à população ansiosa. Celiane, o que você acha que a gente tem ocupado aí um ranking tão significativo, tão expressivo? Olha, a questão das redes sociais, a questão do uso dessas redes sociais, nós também não estamos atrás, né? Nós não estamos atrás. E já tem várias pesquisas que apontam que há uma relação significativa entre esse quadro de ansiedade e o uso de forma descontrolada, de forma não adaptativa dessas redes sociais. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado a não estar entrando no desequilíbrio, né, em relação a esses usos de tecnologia. Principais fatores que contribuíram para as doenças mentais: revolução tecnológica, como eu já apontei, reestruturação produtiva, falei um pouquinho também sobre ela, crescimento econômico, aí começou a se tornar uma loucura, uma procura desenfreada por crescimento econômico das indústrias, né? E comunicação digital, como eu acabei de expor. Aí, eu trouxe aqui um modelinho de bem-estar, né, segundo Zanelli. Ele fala da autoaceitação, algo que traz muito sofrimento psíquico quando a gente não se aceita. Tá? Então, a gente tem alguma falha, algo que a gente enxerga como fragilidade, e a gente, em vez de buscar trabalhar isso na gente, buscar de repente uma terapia ou algum outro mecanismo, a gente tem uma tendência muito grande a se taxar, a se cobrar, né? A se a ver como algo ruim a gente. Tá? Então, o modelo de bem-estar que Zanelli apresenta, ele traz que um dos pontos é essa autoaceitação. E entendam, quando ele traz a autoaceitação, ele envolve considerar, conhecer tanto os meus campos positivos como negativos, e buscar sempre trabalhar esses fatores. Relacionamento positivo, eu já coloquei um pouco sobre isso quando eu falei das habilidades sociais, a gente precisa ter essa compreensão e esse equilíbrio nas nossas interações sociais. A autonomia, também falei um pouquinho, no sentido que a gente precisa se empoderar, né? A gente precisa ter aquela autonomia, não ser em tudo, todas as ocasiões, a Maria vai com as outras, né? Então, ter uma autenticidade para não se anular no processo. Domínio do ambiente, a questão de saber viver em cada ambiente, a gente tem uma forma de se comportar diferente, né? De acordo com o que é estabelecido socialmente. Propósito de vida, a partir do momento que a gente não tem um propósito de vida, a nossa vida ela fica totalmente sem sentido, então a gente precisa ter sonhos, ter propósitos e crescimento pessoal. Justamente os fatores de autoaceitação, relacionamento, autonomia, todos esses em curso no crescimento pessoal. E a prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir aí essa nossa saúde mental, tá? Com ela bacana. Técnicas de relaxamento, como vocês já colocaram, a meditação, alimentação balanceada, né? Também a gente sabe que várias comidas, principalmente aquelas ricas em gordura, elas trazem chocolate, tem vários tipos de alimentação que proporcionam, que ajudam, que aumentam a probabilidade de ansiedade e várias outras doenças. Exercício físico regular, repouso,
lazer e diversão. A gente não pode viver só trabalhando, nem só estudando, né? A gente precisa de um momento de lazer, qualidade de sono, psicoterapia é importante. Não existe mais no século XXI, eu acho que essa pandemia foi o que mais deixou visível, e psicoterapia não é para doido, não é para louco, como muitas pessoas até hoje interpretam, né? Em algum momento da nossa vida a gente precisa sim desse suporte. E aprendizado de estratégias de enfrentamento. É justamente o que eu falei sobre as estratégias de criativas, né? Para pensar nesse bem-estar. O tratamento, quando chega realmente no caso de ansiedade, pode envolver remédios, acompanhamento, remédio ansiolítico, antidepressivo, vai depender de qual é o quadro. Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, dependendo da situação. Atividade física, muito importante a gente sempre lembrar, colocar uma atividade física, seja uma dança, seja uma caminhada, uma musculação, grupos de socialização. Aí foi justamente esse fator aqui que fez com que a nossa saúde mental ela tivesse esse declínio, né, em muitas situações. Alternativas naturais, chás, etc. Porque a gente sabe que o que nos mobiliza muito é a nossa fé, a nossa crença, né? Então, se você crê, eu vou ficar bom com isso, eu acredito nisso, pode ser que sirva para você, né? Então, eu trouxe aqui uma psiquiatra bem conhecida, que é a Anísia da Silveira. A gente não esquecer jamais, não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Então, vamos viver sem essa necessidade de estar se cobrando demais, sem essa necessidade de estar querendo atingir essa perfeição, né? De aceitar os nossos sentimentos. Não são todos os dias que a gente precisa a esse 100% alegre, esse 100% feliz. Isso aí é utópico, né? Isso aí seria o ideal, mas a vida real não é assim. Então, a gente tem que ter esse processo de aceitação dos nossos sentimentos. E eu quero agradecer o convite na pessoa de Nirene, a professora Nirene, que é minha colega também de trabalho lá na URCA, e falar desde já que eu fico à disposição aos estudantes dessa faculdade, como também para a própria instituição, tá bom?